Oi, Bruno, boa noite, tudo bem, e você? Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, imagina, eu que agradeço. Como pronuncia o seu sobrenome? Dolly, bem fácil. Eu achei, eu fiquei na dúvida, eu falei, não quero falar errado. Imagina. Eu li um pouco sobre você e você começou a trabalhar na Standard Poor's como estagiária ainda na faculdade, foi isso? Exatamente, entrei lá em 2012, fiquei um ano como estagiária, entrei na área que cobria empresas de saneamento, empresas elétricas, e aí acabei sendo efetivada em 2013, fiquei lá há mais de 6 anos na empresa. Isso no Brasil. Isso, no Brasil, E você estudou economia onde? na FEA. E como é que você foi parar num curso? Eu não sei como, eu não estudei no Brasil, mas eu não sei, eu desconfio, assim, o predomínio é de homens nesse curso ou não? Sim, é de homens. Na verdade, não era muito o meu sonho, digamos assim, né? Então, quando eu era mais nova, eu pensava em medicina, e eu cheguei a fazer cursinho e chegou uma fase ali no. Eu passei o ano inteiro, né, na época do cursinho, fazendo biológicas, realmente estava focada ali em medicina. E eu lembro que mais pro final do ano, na época foi o presidente do IBMEC, na época, né, que ainda não era INSPER, falar um pouco sobre a carreira de economista, é, todas as portas que podem se abrir. E eu me interessei bastante, né? Eu sempre gostei bastante de estudar outras línguas, inclusive. E ele falou da carreira de diplomacia. E na época eu falei, nossa, tem essa possibilidade. Acabou que eu não fui para esse caminho, mas eu vi muita possibilidade naquele momento na economia. Eu já tinha me afastado um pouco, né, do interesse na medicina, então pareceu uma boa ideia. Que bom que deu tudo certo. Acho que realmente teve a ver comigo no fim ter feito economia. E aí você ficou os 6 anos na Standard Poor's sempre ali no espectro de análise de estudo? Sempre. Então, desde esse começo de carreira, eu faço análise de crédito, né? Então, fiz lá na S&P, o que mudou foram os focos de setores, né? Então, eu comecei ali olhando essas empresas elétricas, de saneamento, depois eu olhei shoppings, até montadoras, empresas de incorporação, e depois eu fui para o Banco Santander, também no research de crédito. Lá era um pouco diferente, a gente tinha mais contato, né, com os investidores institucionais e não tinha um foco específico num setor ou outro. Então, era de acordo com a demanda do que vinha de oferta pública. Então, eu acabei vendo vários setores diferentes, empresas diferentes, também foi super interessante, aí muito enriquecedor aqui para minha carreira. E aí você saiu de lá e foi para A onde? XP, então, eu estou na XP faz 5 anos, e eu entrei na XP para criar essa área de análise de renda fixa, que não tinha na época, né? Então, naquela época, o research da XP, que é essa área de análise, estava começando, fazia um ano que eles estavam montando, e não tinha ninguém para tocar essa parte de renda fixa. E aí eu cheguei justamente para isso, peguei do zero ali, né? Era tudo mato, como a gente fala. E desde então a gente criou muita coisa legal, muito conteúdo, com foco principal no público de varejo, o que eu acho bem interessante, né? De chegar nesse público que muitas vezes não tem acesso a tanta informação, informação de qualidade. Então, ao longo desse tempo todo, né, meus times, assim, a gente, com meus times, né, a gente construiu muita coisa interessante, né, na minha humilde opinião, a gente tem bastante conteúdo, então a gente cobre desde o que está acontecendo no mercado, até o que está acontecendo nas empresas emissoras aqui no mercado de crédito, e também tem um monte de conteúdo explicativo, né, o que é um CDB, por exemplo. Então, vai desde o beabá até as coisas um pouco mais aprofundadas. Então acho que a gente poderia começar por aí, quase que isso aqui ser em algum momento, uma espécie de aula, né? O que envolve no seu, não no seu entendimento, teoricamente 2 mais 2 tem que ser 4 para qualquer um, né? Mas quais são os produtos e que você entende que é renda fixa? Tá, então a gente quebra, se a gente puder quebrar em
tipos de risco, né? Se a gente for do risco mais baixo até o risco mais alto aqui dentro da renda fixa, a gente começa pelos títulos do governo, né? Então, aqueles que são negociados ou na plataforma do Tesouro Direto ou no chamado mercado secundário, mas no fim são praticamente os mesmos produtos, né? Os mesmos títulos. Então, aqui a gente está falando de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, que são os títulos que o governo utiliza para se financiar, né, através de nós, aqui os investidores, pessoa física ou até público institucional. Então, por que a gente fala que eles têm o risco mais baixo? É porque no fim das contas a gente está correndo risco de governo. Eu sei que nesse momento mais turbulento a gente ouvi que risco de governo é o mais baixo, mas de fato porque no fim das contas, se o governo precisar, ele pode emitir moeda até para pagar essas dívidas em reais, né? Não é a situação que a gente está falando hoje, mas é ali no limite que a gente puder pensar uma possibilidade que o governo tem e que outros, né, bancos e empresas não têm. Saindo aqui desses títulos do governo, então, como eu falei, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, ou LFT, NTNB, LTN, a gente vem aqui para os títulos bancários, né? Então, os bancos também precisam ali de dinheiro para se financiar, seja para as próprias operações ou para emprestar para pessoas e empresas. Então, eles podem captar no mercado. E aí, ali são os famosos CDBs, as LCAs, as LCIs, que são, acho que, os mais conhecidos aqui no mercado, né? Então, quando a gente fala de CDB, são aqueles títulos que não têm uma destinação, que a gente fala como se fosse carimbada, né? Então, pode ser esse recurso que o banco levanta, ele pode ir para emprestar para qualquer, praticamente, pessoa ou empresa. Já as LCAs são focadas no mercado de agronegócio, e são incentivadas, então a gente não paga imposto como pessoa física quando a gente investe numa LCA, e as LCIs também são incentivadas, mas focado aqui no mercado imobiliário. Então, acho que a LCI e a LCA tem bastante atratividade, né, para o público de pessoa física. Acho que esse fato de serem incentivadas, né, de terem isenção de imposto de renda, chama bastante a atenção dos investidores, pelo que a gente vê. E, por fim, a gente tem o crédito privado, que são as empresas buscando ali se financiar. Então, vamos pensar, sei lá, uma empresa grande de mercado aí que vocês pensem na cabeça de vocês, para não falar meu nome específico. Essa grande rede de mercados, claro que ela faz as vendas dela, mas às vezes ela precisa de um grande volume de dinheiro para, por exemplo, comprar uma outra empresa, para comprar um centro de distribuição ou assim por diante. Então, ela pode, de uma vez só, captar esse dinheiro. Então, ela pode ou ir lá no banco e falar: oi, banco, você me empresta ali, não sei, 200 milhões de reais, 300 milhões de reais. Ou ela pode pulverizar isso através de uma oferta, né? Então, ela pode captar de vários investidores esse mesmo montante, mas o risco fica menor para cada um desses investidores e a taxa fica melhor para a empresa, fica menos caro, né, para essa empresa captar através dessa emissão pulverizada, que são as emissões públicas, né, as ofertas públicas que a gente tem muitas vezes como entrar. Então, aqui a gente está falando de debêntures, CRIs e CRAs. Então, as debêntures, a gente tem as debêntures incentivadas, tem as debêntures comuns. Os CRIs são focados ali no mercado imobiliário, assim como LCIs, mas aqui também são incentivadas. Esqueci de falar dos bancários que a gente tem o FGC. Aqui nas emissões de crédito privado, a gente não tem a garantia do FGC. E, por fim, os CRAs, que são focados ali no mercado do setor do agronegócio, também incentivadas. E aqui, por que é o risco maior? Porque é o risco que a gente está correndo da operação da empresa. Então, se a empresa passar por algum problema, não conseguir pagar a gente, ali é a gente com a empresa negociando, tentando conseguir algum valor, extrair algum valor residual, se acontecer algum problema, tá? Que, claro, que é sempre o que a gente espera que não vá acontecer, mas, eventualmente, isso pode ocorrer, por isso que a gente tem que estar muito atento para quem que a gente está emprestando nosso dinheiro. E o seu trabalho está mais voltado justamente à análise do crédito privado, né? Perfeito, exatamente. Então, a gente tem vários relatórios, né, na plataforma da XP, da Expert, que a ideia é falar o que a gente enxerga dessas empresas. Então,
para dar algum recurso para esses investidores, seja diretamente, seja através dos assessores, para entenderem como que essa empresa está, quais são os riscos para frente, que essas pessoas precisam monitorar e se elas topam ou não esse risco, né? Porque no fim das contas, quando a gente fala de renda fixa, é a gente topar um risco, seja ele baixo ou alto, em troca de uma remuneração. E claro que quanto maior a remuneração, maior o risco que a gente tem que topar. Então, é isso que a gente tem que tentar, aqui no nosso lado do research, tentar explicar, olha, essa empresa tem esses riscos, claro que praticamente, né, ou todas as empresas têm, lógico, lados positivos, né, senão ninguém nem cogitaria emprestar dinheiro para elas, e assim esses investidores têm ali insumos para fazer a melhor decisão. E tudo isso sempre só mercado brasileiro? A gente sempre olhou só o mercado brasileiro. Ontem, inclusive, a gente lançou a nossa primeira carteira de bonds. Então, olhando o mercado externo, empresas brasileiras que emitem lá fora. Então, a gente começa a olhar também esse mercado global de renda fixa, apesar do nosso grande foco ser o mercado local. Só que a gente vê um aumento de demanda, né, por esses investimentos fora do Brasil, até para ter uma parte aqui dolarizada na carteira. É sempre importante também esse tipo de diversificação na carteira, não só de setores e de tipos, né, de classes de ativos, como também diversificação geográfica, muito importante, né, de moedas. Então, a gente começa a olhar também esses títulos de renda fixa corporativo, assim como crédito privado, só que lá fora. Porque o meu comentário é tendencioso. Eu já diria que é bem melhor comprar, sei lá, Itaú, Petrobras, ou seja lá o que for, em dólar, mas pela moeda. E não só isso, né? Tem empresas que, por nós sermos brasileiros, a gente sabe muito bem onde a gente está pisando, né? Então, são, na minha opinião, muitas delas super seguras, né? Assim, risco praticamente nulo, né? Para não dizer que é zero. Quando a gente olha essas empresas que conseguem emitir lá fora, empresas brasileiras, normalmente são empresas mais bem colocadas no nosso mercado, né, principalmente. Então, para uma empresa conseguir ter esse interesse de investidor estrangeiro, normalmente ela é mais conhecida, a gente pode imaginar que ela tem um disclosure de informações melhor, né, porque muitas vezes os requerimentos para você fazer uma oferta lá fora são mais rígidos até do que aqui, né, principalmente para uma empresa estrangeira. Então, a gente pode imaginar que se tem um bond disponível, normalmente é de uma empresa que já está mais bem colocada em termos de crédito. Só que é isso, aqui a gente também tem uma variedade muito maior, né, de empresas que emitem só no mercado local. Então, a gente sempre pensa em fazer essa diversificação, né? Então, claro que é muito bom a gente olhar para o mercado, para as empresas que estão emitindo lá, comprar algum bond, tanto que é por isso que a gente fez a nossa carteira, mas também olhar um pouco para cá, porque afinal a gente está aqui, né? Pelo menos de quem está aqui, né? Pensando. A gente está aqui, o nosso dia a dia é em reais. A gente investir só no mercado externo, a gente está sujeito ali ao risco cambial. Então, acho que fazer esse mix seria, na minha opinião, a melhor opção. Hoje o correntista na XP, ele, através da plataforma, ele já tem acesso aos bonds internacionais? Tem sim. Se não me engano, começou no passado. E a gente também tem acesso aos títulos do governo americano, então as treasuries, por exemplo. Então dá para fazer um mix bem legal ali, né, de riscos de renda fixa global, né? Então você pode escolher bonds, inclusive de empresas que não são brasileiras, tá? A gente acaba olhando aqui no research só as empresas brasileiras, mas tem empresas estrangeiras também ali na plataforma, e as treasuries também estão disponíveis, e aqui a gente está falando, aí sim a gente está falando do risk-free, né? Então, claro que nada é zero risco, mas se a gente está procurando um ativo de baixíssimo risco, aí sim a gente está falando desses títulos do governo americano que estão disponíveis. Então é sempre legal ter uma alocação ali na carteira. Mas tem uma coisa que nem eu sei, não sei se eu vou perguntar algo besta, mas é curiosidade real mesmo. Se eu tenho uma conta na XP
que é uma corretora brasileira em reais, quando eu compro um ativo, como por exemplo Treasuries, é, eu, como é essa conversão? Ou vocês espelham automaticamente uma conta internacional? Isso, então assim, se a pessoa que tem uma conta na XP, né, porque ela vai entrar ali no aplicativo dela, mas ela vai ter que abrir uma conta também na XP Internacional. Então, dentro da sua conta, você vai ter uma segunda conta, que aí sim você está fazendo essas transações lá fora, né? Então, não tem essa mistura. Você consegue ver as duas contas ali dentro do seu aplicativo. Olha a pergunta que acabou de chegar da Cris. Tem algum limite para investir em dólar pela XP? Olha, você me pegou. Eu não tô lembrando do limite mínimo agora, mas eu vou procurar essa informação. Não sei se tem alguém aqui da XP que consegue me responder para me salvar. Mas tem um limite mínimo, sim, tá? E também tem alguns tipos de ativos que têm limites específicos. Então, por exemplo, para comprar bons, o limite mínimo, né? São 2 PUs. Então, dois papéis, né, basicamente. Agora, outros títulos me fugiu um pouquinho, mas eu vou, se tiver alguém para me salvar aqui, a gente responde. Mas, em geral, esses limites são baixíssimos, né? Assim, o pouco que eu conheço. Sim, eu tava na cabeça 5 mil dólares, mas eu acho que já baixou, tá? Porque isso aqui eu acho que foi lá no começo, quando a gente lançou a plataforma internacional. E normalmente, assim, no começo acaba sendo mais alto e a gente vai deixando cada vez mais acessível. E eu não sei se eu comentei, mas no momento eu tô de licença maternidade, então às vezes pode ter acontecido alguma mudança aí no meio que eu não peguei. É, mas é por aí, tá? 5 mil dólares, se não me engano, ou mais baixo. Eu não sabia. Então, antes de mais nada, parabéns Obrigada. e mais uma vez, obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda, porque Imagina. essa fase é 24 horas online, né? Mas o bom é que agora o pequeno já está com mais de 4 meses aqui, então a vida já está mais tranquila. E eu achei uma boa oportunidade também para falar um pouco de outros temas, né, que não sejam o bebê. Claro que é super gostoso, mas também é bom às vezes se conectar de novo aqui com o nosso tema de dia a E dia. nesse tempo, como você tem feito para se manter atualizada? Tem lido muito, segue de uma certa forma, embora não trabalhando no escritório, mais ativa? Não ativa, mas eu me interesso bastante, né, pelo que o time está fazendo, o que está acontecendo. É difícil a gente fugir até, né, de saber o que está acontecendo. E nesse período agora a gente teve essa nova carteira que eu acompanhei de certa forma. Então, apesar de eu não estar ativa ali, sentada, trabalhando, acho que até pode ser um pouco por isso também, né, desse histórico que eu vim, criei a área, acompanhei tudo tão de perto. é, eu gosto, né, de saber o que está acontecendo. Então, acabo olhando às vezes para me atualizar, mas bem de leve, assim, nada exagerado, porque também tem o pequenininho aqui para cuidar. Só que é interessante também, né, a gente estar em conexão aqui com. Interessante não, é importante a gente estar em conexão com o que está acontecendo no mundo e também aqui no time. Bom, eu não anotei a sua aula e eu respiro muito o mercado americano e muito pouco o brasileiro. Então, se eu falar. O bom é isso, que eu me coloco aqui como um beginner total. Para quem está assistindo e não é expert, vai junto nas minhas dúvidas. Tirando o Tesouro, quando você graduou o segundo, que são os títulos dos bancos, você falou ali CDB e você falou de LC, certo? É, elas têm um certo risco conforme é o que está atrelado a essa emissão das letras, né? Ou seja, elas têm um grau de risco um tanto quanto maior do que um CDB, porque o CDB é o próprio banco. Se for um banco de primeira linha, porque assim, se a XP, o Bradesco, o Santander e o Itaú quebrarem, o Brasil já tinha quebrado semanas antes. Vamos lá. Eu acho que aqui, só para não esquecer, olha, alguém me salvou aqui e falou que com 100 dólares já opera internacional no XP. Obrigada, Marcos. Não estava com esse número na cabeça. Então, quando a gente fala aqui de LC e LCA, não é que aquele, por exemplo, se eu comprar uma LCI do banco A, não é que o meu dinheiro especificamente vai para uma operação específica. Então, é como se o risco que eu estivesse correndo fosse do banco como um todo, né? Não de uma operação específica. Hum, Está falando do CRA,
aí sim vai para aquele recebível Isso. daquela operação, né? É, Normalmente é carimbado, eu né? confundi justamente, porque o que eu ouvi, o que eu ouço, né, dos colegas, eles falam, Bruno, o risco do CRA não tem correlação com o emissor, né? Tem correlação com o que está ali dentro, e muitas vezes as pessoas não sabem direito o que está ali dentro, né? É, e aí, acho que aqui na LCA o que a gente acaba olhando é realmente o risco daquele banco, né? O risco do banco emissor, que é mais ou menos o que a gente olha quando é um CDB mesmo. Então, acaba sendo bem semelhante, né? O CDB, LCA, LCI. O que muda aqui, principalmente, é a questão da isenção fiscal, né? Do imposto de renda. E e por isso que a gente sempre fala também para ficar de olho, porque às vezes a gente entra ali na plataforma, tem um CDB pagando 100% do CDI e tem uma LCA pagando, sei lá, 97%, não do mesmo banco, né? É, e a pessoa fala, vou pegar o CDB, 100%. Tô dando um exemplo aqui, né? Super hipotético. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar isso. O CDB tem ainda a cobrança do imposto. A LCA, o LCI não tem. Então, as pessoas têm que comparar coisas comparáveis. Então, a gente fala de taxa equivalente muitas vezes, né? Então, como se a gente colocasse de volta esse imposto ali, se fosse, no caso da LCA, quanto aquele título renderia se tivesse a cobrança de imposto. E aí sim, fazer essa comparação mais justa. Então, comparar riscos semelhantes né, e também prazos semelhantes e essa questão de imposto ou não. Mas só resumindo, né, a pergunta, acho que quando a gente está falando de bancos, esses títulos de bancos, a gente olha o banco mesmo e não a operação específica. Tá, então vamos assim reorganizar. Então, CDB, LCI, LCA, mesmo risco. O que eu trouxe, que é o CRA, aí você imagino que você até caracterize ele já como outra na sua divisão dos três Uhum. produtos, você já posiciona ele na no Perfeito, terceiro pacote. perfeito. Do CRI e CRA, a gente já coloca nesse bolo aqui de risco maior do crédito privado, justamente. Entendi. E quais as dicas, uma pessoa normal, porque muitas vezes há certas emissões, certos CRIs ou CRAs, eles podem ser tentadores, né? Como tudo, no fundo, produto financeiro é como qualquer outro produto, ele é construído para tentar, pelo menos tentar ser tentador. Uhum. Como a pessoa se resguarda para saber exatamente o que tem lá dentro? Porque se você compra uma debenture da Petrobras, um bonde da Petrobras, é Petrobras. Mas o CRI ou o CRA é um catadão de coisas, né? Pode ser. Então, deixa eu pensar aqui. Seja como for, né, se a gente está falando de debêntures, se a gente está falando de CRA, de CRI, a gente tem que, claro, entender quem é esse devedor, né? Então, quando a gente fala de CRI e CRA, a gente não fala do emissor, que tem uma securitizadora no meio, mas não quero confundir. Então, quem que é a pessoa, né, quem que é a empresa, no fim, que vai pagar isso aqui, né? Então, é o devedor. Então, no caso da debênture Petrobras que você deu como exemplo, Bruno, seria a Petrobras. Se eu falar de um CRA, deixa eu pensar aqui, Marfrig, por exemplo. Quem vai pagar esse CRA é a própria Marfrig. Então, como CRA, o que ela está fazendo? Ela está antecipando recebíveis de alguma operação dela. Então, ela tem ali uma operação X que vai gerar fluxos, né, de caixa durante um certo período, mas ela quer esse dinheiro agora para fazer algum investimento. Então, ela antecipa isso através do CRA e depois vai pagando isso ao longo do tempo. Então, no fim das contas, assim, um CRA mais normal, assim, né, de uma empresa só, ele é mais fácil da gente entender quem é esse devedor, quem é esse risco. Já no que existem, por exemplo, CRAs pulverizados, e aí a gente tem realmente um maior número de devedores, fica mais difícil, o risco é maior, e aqui eu falaria para tomar mais cuidado e realmente só entrar quem realmente conhece, né, qual é essa operação, como que é essa estrutura. Mas dos outros papéis, desses mais comuns, né, do mercado, né, CRA normal, CRI normal, realmente entender quem é essa empresa, quais são
os riscos por trás. E para se resguardar, claro que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, eu vou dar como exemplo aqui um caso que todo mundo acompanhou, que foi Americanas, né? Então, quem tinha Americanas, tinha como saber que isso ia acontecer? Não, não tinha, ninguém sabia, todo mundo foi pego de surpresa. Então, como que eu faço? Diversifica, né? Então, pulveriza ali o seu recurso, não coloca tudo numa empresa só, não coloca tudo num investimento só. O importante é sempre diversificar. Então, colocar um pouco do seu dinheiro em cada coisa, porque se acontecer um problema em uma empresa, você tem todo o resto do seu dinheiro ali investido em outras empresas que provavelmente também não dariam exatamente o mesmo problema ou não dariam um problema. Então, acho que a melhor forma da gente se proteger de risco é realmente fazendo essa diversificação. E, claro, também se informar antes, né, de tomar a sua decisão. Um CRA pulverizado no Brasil é obrigatório na emissão? Tem um paper que mostra todos os destinatários, vamos chamar assim? Eu nunca observei isso. Eu acredito que sim, porque normalmente a gente olha aqui CRA mais focado, né, ali com um único devedor. Mas eu acredito que sim. Mas é isso, aí você tem que fazer esse acompanhamento muito mais de perto, ele é muito mais difícil. Normalmente são pequenos produtores, então por isso que e normalmente, assim, posso dizer que até o acesso a esse tipo de papel na plataforma ele acaba sendo mais focado em investidores qualificados, profissionais, então realmente quem entende melhor do mercado. Tá? E CRA tem algum incentivo fiscal? Os dois têm. Então, assim como no caso de LC e LCA, que são focados, né, em setores que o governo quis incentivar, CRI e CRA a mesma coisa. Né? Então, aqui, setor imobiliário, setor agrícola, eles também têm esse incentivo, então pessoa física não paga imposto de renda ao investir nesses papéis. Sem limite, né? Sim. Tá. Sim, chegaram várias perguntas, se a gente deixar acumular, daqui a pouco a gente não dá conta. A primeira, da Neide: como educar o brasileiro que não tem costume de aplicar dinheiro? Muita gente ainda prefere poupança. Bom, é uma pergunta bem ampla, né? Você se envolveu com as áreas de educação da XP? Sim. Então, como eu comentei um pouquinho, né, mas aprofundando mais aqui, a gente tem dentro da nossa plataforma vários relatórios, inclusive mais explicativos, né, em que a gente vai desde o beabá, justamente para as pessoas que não têm contato, não entendem, né, do mercado. Eu cheguei a dar aulas aqui para o MBA da Escola de Educação Financeira da própria XP. Então, desde que eu entrei, a gente tem esse envolvimento aqui nessa parte mais de educação financeira, que eu acho que é muito legal, né? Então, o Brasil tem essa deficiência muito forte de educação financeira, e não é nem só nas pessoas de classes, né, de renda mais baixa, em todas as camadas da sociedade, realmente a educação financeira é bem fraca, né, bem deficiente. Então, a gente fica bem feliz, né, de poder contribuir de certa forma aqui para isso. E de fato, assim, a gente vê que muita gente prefere a poupança porque é o que conhece, é o que ouve falar, é o que o vô investiu, é o que o pai tem o dinheiro ainda, é o que é fácil, né? Vai lá, coloca e pronto. Mas tem investimentos mais seguros, como por exemplo que eu falei, né, os títulos do governo, que rendem mais, mesmo que seja um pouquinho a mais, já é mais do que a poupança. E eu acho que o legal de investir, mesmo que seja num Tesouro Selic, é você dar esse primeiro passo, né, para um investimento de fato, uma renda fixa. E eu realmente acho que isso dá um empurrãozinho para começar a se interessar mais pelo mercado financeiro, seja, mesmo que seja assim, o que é uma LCA, uma LCI, porque é isso aí, assim, a gente começa do começo. Então, sempre que a gente pode falar, né, desde do começo aqui sobre o que é renda fixa, quais são os títulos, eu fico muito feliz de poder explicar um pouco, porque é aí que a gente começa a chamar as pessoas para aprender a investir, para sair da poupança. Olha essa aqui do Fábio: investir pelo próprio banco ou operadora fora tem diferença no LCI, no LCA, ou o mercado é igual para todos?
Deixa eu ver Eu, se eu entendo. nem eu entendi ao certo. O que ele quer dizer por investir pelo próprio banco ou operadora? Eu Ele- vou tentar interpretar aqui, eu não sei se o Fábio ainda está na live. Eu não sei se a pergunta dele é, por exemplo, se eu tiver um banco, sei lá, um CDB do banco A na XP, qual que é a diferença de eu abrir uma conta no banco A e investir através dele? Não sei se é isso que ele. eu entendi que tem a ver justamente com a forma que está sendo distribuído Tá, o papel. tá. Às vezes pode ter diferença, até porque na hora de emitir, os bancos têm ali. Ele negocia, né, qual que é a taxa que ele vai disponibilizar para a corretora, seja o XP, seja a corretora que for. Então, às vezes, o banco pode até disponibilizar um título mais atrativo para alguma plataforma, justamente para conseguir captar mais. Porque quando a gente tem um acesso de um banco à plataforma da XP, por exemplo, ele tem acesso a muito mais clientes do que ele teria sozinho, dependendo do banco, né? Pensando aqui num banco menor. Então, pode ser que ele tenha incentivo de dar uma condição melhor. Então, não é obrigatório que seja igual, eu diria, tá? Mas eu acho que o interessante de ter a conta na corretora é justamente ter esse acesso a vários bancos de uma vez só, né? Vários papéis de uma vez só. E você não precisa abrir conta em todos os bancos que você quiser investir numa LCI ou numa LCA. Eu vou, se você me permitir, eu vou responder a mesma pergunta, eu vou verbalizar só de outra forma Tá bom. para o Fábio. É, eu talvez raciocine da seguinte forma: uma empresa precisa captar dinheiro, então ela vai lá e institui o papel, no caso aqui, podendo ser uma LCI. E aí ela eventualmente tem uma boa relação. Quem vai estruturar essa emissão para a empresa não é a empresa, né? Ela vai precisar de um banco. Uhum. E de repente essa própria emissão vai sair pela XP, que já é uma grande distribuidora e que já tem uma plataforma de clientes muito grande. E que diz para essa empresa o seguinte: fica tranquila, 200 milhões aqui eu garanto que eu vou captar. E a empresa fala: não, mas eu preciso de 250. Não, então os outros 50 você faz lá com o vizinho, mas dependendo da condição, mas para o vizinho a gente vai trabalhar. Eu não quero que você pratique a mesma condição. Uhum. Realmente é quase como distribuir qualquer outra coisa, né? Se a gente tivesse, sei lá, igual a Nestlé abastece os supermercados, talvez o Carrefour chegue e fale: olha, esse iogurte aqui eu quero. Qual é a sua produção? Eu quero dominar a parada, né? Eu acho que essa é uma boa reflexão. Isso. É, e aí a Camila, não, não, acho que é o Rodrigo. Na verdade, o perfil é Rodrigo. É que ele pega e fala: Camila, por favor, nos fale sobre essas altas do Tesouro. O que vai acontecer nos próximos meses? Ó, o Pergunta que difícil. eu adoraria ter a resposta, mas vamos falar aqui um pouco sobre o que aconteceu, né? Então, é, a gente tem visto realmente uma alta bem forte aqui dos títulos do Tesouro, não só dos títulos do Tesouro, mas títulos de renda fixa de maneira geral, porque os títulos do Tesouro acabam sendo a base, né, para todos os outros empréstimos aqui, inclusive os outros de renda fixa. Então, vou até tentar mostrar aqui minha tela, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão conseguindo ver, né? Tá. E eu peguei aqui um Tesouro IPCA 29, só para dar um de exemplo, né? Então, a gente consegue ver o tanto que subiu a taxa no último ano. Então, aqui nos últimos 12 meses. Aqui, nos últimos 90 dias também bastante. A gente chega aqui a quase 6,70. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, acho que o grande motivo desse aumento é a percepção de maior risco fiscal. Então, gastos do governo, o mercado está bem pessimista, talvez, acompanhando aí as falas do presidente, as falas do que vem aí do governo, e isso eleva o risco, a percepção de risco fiscal para os próximos anos ou até para o próprio 2024. Então, quando a gente tem isso, por que as taxas do Tesouro aumentam? Porque as taxas do Tesouro nada mais são do que um reflexo do risco de emprestar dinheiro para o governo. Então, se a gente tem um aumento aqui de risco fiscal, fica mais arriscado a gente emprestar para o governo federal, né? Então, a gente acaba vendo esse aumento aqui
de taxas do Tesouro, de maneira geral. Então, isso serve para todos os títulos, né? Isso principalmente para pré-fixado, o IPCA fica muito claro aqui esse risco aumentado. O que vai acontecer nos próximos meses? Tem bastante coisa para acontecer, né? Então, a gente teve pela primeira vez, depois de algumas reuniões do Copom, a gente teve uma manutenção, na última reunião, a gente manteve a taxa Selic em 10,5%. Na visão dos nossos economistas aqui da XP, então Caio Megali, time, a gente deve ficar com esse 10,5% até final do ano que vem, na verdade, né? Inflação, a gente tem 3,7% para esse ano, 4% para o ano que vem, mas com um viés de alta, então isso ainda pode ser revisado. Então, acho que de maneira geral, as coisas não estão muito favoráveis para a gente ver uma grande melhora. Mas claro que sempre que a gente tem um começo de estresse ali, a gente vê esse aumento ali nas taxas mais forte, né? Então a gente tem visto o governo falando, principalmente o presidente Lula, né? Trazendo várias falas, uma atrás da outra, e isso acaba estressando mais o mercado. Mas a gente tem que esperar um pouco essa poeira baixar para ver que provavelmente essas taxas podem dar uma assentada, talvez, mas devem continuar altas por um tempo. Então vocês estão projetando 10,5 até o final do ano que vem? Sim. Não sei. Assim, eu não imaginava que essa fosse a projeção no momento, porque, enfim, a expectativa, pelo menos, a expectativa geral, né? Não estou falando nem do mercado, mas de pessoas que não têm nem muito conhecimento, é que os juros continuasse baixando. O que, notoriamente, nesse momento, não. Mas a gente ainda está em julho, né? Então, sabe-se lá o que vai acontecer até o final do ano. Estou falando da economia global, né? Que normalmente a gente tem essa projeção até o final, né, do próximo ano. Mas quando a gente olha para o mercado, a gente também tem esses gráficos aqui, né? O que o mercado acha. Então, uma coisa é a XP, outra coisa são os economistas de mercado, outra coisa é o mercado em si. Então, no final da semana passada, né, pegando aqui, para o final do ano que vem, a expectativa era de 11,8. Claro que aqui tem um prêmio de risco embutido, mas o mercado está bem a risco no momento, justamente por conta dessas falas, né, e desse estresse aí que a gente tem visto entre governo, Banco Central. Hoje, inclusive, a gente viu o dólar batendo aí 5,7, então realmente foi um dia bem estressado, depois deu uma recuada, mas no momento a gente deve ver ainda essa volatilidade nessas taxas ainda em patamares elevados. Quando isso acontece, a gente tem dois efeitos, né? As pessoas que já têm o título e veem aquele título desvalorizar por conta da marcação ao mercado, principalmente pré-fixado, IPCA+, e tem as pessoas que ainda têm um dinheiro ali para investir e tem na mão ali uma possibilidade de investir a taxas bem atrativas, né? Então, a gente está falando de títulos pagando IPCA mais 6,5, 6,6, quase 6,7. Então, um juro real de quase 7% por, sei lá, 7, 10 anos. Então, surge aí uma oportunidade, claro, um ambiente mais estressado, mas surge aí uma oportunidade para quem tem uma liquidez na mão. E eu não sei se essa pergunta é muito específica. Eu consigo comprar esse IPCA mais 6 e pouco, quase 7, só que numa emissão em dólar? Quer dizer, daí não é IPCA, né? Aí é só o mais 7. Acaba. Quando a gente fala de bonds, normalmente eles são pré-fixados. Desculpa, eu mesmo viajei e já me corrigi. É isso. Mas então, agora eu vou fazer aqui o papel do beginner para ajudar, porque eu estou recebendo também comentários no meu WhatsApp, né? Tá. Quando você mostrou a tela e mostrou a variação, o que estão me perguntando aqui é o seguinte, fala, Bruno, eu não entendi, porque a taxa Selic não mudou, e os títulos que também são ofertados são os mesmos. Então, que taxa é essa que ela mostrou que subiu? A pessoa ficou confusa. Ótimo. Gente, quem está acompanhando aqui, a Mayara, que é analista sênior do meu time, que está aí super na frente, né, de toda essa produção, ela mandou
o link para o nosso mapa de conteúdos de renda fixa. Quem tiver interesse, tem lá todos os relatórios que a gente produz. E tem um relatório muito legal que sai toda sexta-feira, que chama A Semana na Renda Fixa. Se vocês quiserem dar até um Google aí, A Semana na Renda Fixa XP, que vocês vão achar a nossa página. E lá a gente traz um panorama completo sobre tudo que tem a ver com a renda fixa na semana. Eu vou mostrar para vocês aqui esses dois gráficos que eu acho que talvez ajudem aí a explicar. Então, aqui na esquerda, a gente tem a curva DI, tá? Então, a mais recente, né, essa aqui é do dia 21, mas tudo bem, só para explicar. Essa preta aqui seria correspondente do dia 21 de junho, tá? E o que ela mostra pra gente? Qual que é, na média, o nosso rendimento, né, de um título do governo se a gente investir hoje até aquela data, tá? Então, por exemplo, se eu investir hoje num título que vence em julho de 28, deixa eu pegar aqui que eu acho que ficou ruim, dezembro 28, essa pontinha aqui que eu tô colocando o mouse, tá? Aqui a gente tá falando de quase 12% de rendimento médio anual ao investir nesse título. Essa é a expectativa do mercado para essa média, tá? Mas para chegar nisso, o que o mercado está esperando? Por volta aqui de 12,5 quase de Selic esperada, tá? Então, para a gente chegar numa média de 12% ao ano, a gente tem uma Selic diferente ano após ano. Então, aqui é tudo na base da expectativa. Então, assim, não sei se ficou meio confuso, mas deixa eu tentar falar de outra forma. Quando a gente tem a reunião do Copom, sempre depois da reunião as pessoas falam, e agora o que vai acontecer? Né? Então, mesmo quando a Selic não muda. Mesmo a Selic não mudando, a gente tem que ouvir o que deve acontecer, tudo com base na expectativa. Então, se o mercado esperava que a Selic fosse ficar em 10,5, ela ficou em 10,5, muito provavelmente não vai acontecer nada, né? Então, os títulos devem continuar ali onde eles estavam, pagando praticamente a mesma coisa, a expectativa futura meio que a mesma coisa. Se o mercado esperava que o Banco Central fosse manter a taxa de juros, por exemplo, em 10,5, e ele vai lá e faz alguma coisa diferente, né? Seja para cima, seja para baixo, o mercado vai reagir a isso. Ele vai falar, nossa, como assim? Eu esperava 10,5, como assim você fez isso? Então, se você aumentou agora, quer dizer que lá na frente você não vai ter que aumentar tanto quanto eu esperava. Então, essas expectativas se ajustam. E são essas as expectativas que são refletidas nos rendimentos dos nossos títulos, não é a Selic de hoje, tá? É sempre a expectativa futura. Então, se eu estou comprando um título com um prazo de 10 anos, ele não vai me pagar 10,5, ele vai me pagar aquela expectativa de juros de 10 anos, né? Então, é sempre essa informação que a gente precisa acompanhar no mercado para entender onde a gente está no nosso título, o que a gente quer de rendimento. Se o mercado está estressado, então, por exemplo, nossa, eu acho que o mercado está muito estressado. Então, os títulos estão pagando taxas muito altas. Eu acho que daqui a pouco isso aqui vai dar uma acalmada. Ou seja, daqui a pouco essas taxas vão abaixar. Deixa eu aproveitar essas taxas altas agora, porque lá na frente não vai ter de novo. Agora, se você acha, olha, acho que o mercado não está vendo alguma coisa que eu estou enxergando aqui, acho que essas taxas vão aumentar. Espera, compra um pouco mais para frente. Claro que nada é garantido, mas isso é mais ou menos o que a gente tem de racional aqui. Eu tenho duas perguntas que eu vou responder e depois eu passo para você fazer algum comentário, porque são perguntas relativamente amplas. E muito mais bem fora da renda fixa, mas totalmente correlacionado à economia, macroeconomia. Eleições no parlamento francês pode refletir nas taxas brasileiras? Na minha opinião, zero, e totalmente desconectado. Cláudio, você consegue visualizar um cenário minimamente viável nos próximos meses mediante tantas interferências políticas nos mercados brasileiros? Eu não sei o que ele quer dizer por... Cláudio, eu não sei o que você quer dizer por um cenário minimamente viável, né? Porque volatilidade, aumento e queda de juros, tudo isso, dependendo da estratégia dos produtos e do que você faz, é o que permite se ganhar dinheiro. Então, eu tenho estratégias muito robustas e bem grandes de equities aqui nos Estados Unidos, e às vezes o que a gente mais quer é volatilidade.
Então, se o mercado cair nos próximos meses 10, 20% e depois subir mais 15%, eu vou estar feliz da vida. Mas desde que, é lógico, desde não, né? Mas por que eu vou estar feliz da vida? Porque eu tenho estratégias muito correlacionadas a esse possível comportamento. Então, eu estou short em papéis que eu acredito que estão muito esticados, e, enfim, eu não quero fazer um papo muito complexo. Hum. Mas então eu acho que não sei o que ele chama de minimamente viável. Então, minha opinião é essa. Eu acho que não é que o mercado está viável ou inviável, eu só acho que o país está gastando mais do que pode e isso pressiona uma série de coisas que, no fundo, é ruim para a economia, ruim para as pessoas e especialmente para os menos privilegiados, né? Juros altos, inflação alta, são sempre coisas ruins para as pessoas. Eu não sei se é muito grosseiro falar assim, mas quanto mais dinheiro você. Quem se beneficiou na época de inflação alta? Inclusive, faço até um comentário aqui. Eu vou estar batendo um papo com o Gustavo Franco na sexta. Legal. Mas quem se beneficiou na alta de inflação? Quem tinha mais recurso. Quem tem menos recurso é quem mais sofre, né? Mas eu queria passar para você, do Cláudio e do Rodrigo, se você concorda com a história do parlamento francês e esse que ele chama cenário minimamente viável. Concordo. Acho que aqui o que a gente precisa olhar para esse ano lá fora, né, principalmente a questão de juros nos Estados Unidos, então, para onde vai, quando começa a cair, e eleições, com certeza, né, isso a gente tem que acompanhar bem de perto. E por aqui esse ponto que eu falei do cenário fiscal, super relevante, e a gente tem no final do ano indicação do novo presidente do Banco Central, que também deve continuar cada vez mais, né, deve trazer aí alguma volatilidade, alguma preocupação ou não dos mercados. Em relação à viabilidade, eu também é isso, né? É um pouco talvez subjetivo, né? O que é ser viável? Mas concordo muito com o que você falou, Bruno. Acho que depende muito da estratégia. Acho que a ideia de ter uma carteira diversificada é justamente isso. Às vezes, uma parte da sua carteira tem uma estratégia para ir bem num cenário X, só que outra parte para ir bem no cenário Y. Então, você tem que ter essa diversificação ali dentro da carteira, justamente para não ir toda a sua carteira, sei lá, vou usar a expressão para o buraco quando acontecer alguma coisa ruim, mas ao mesmo tempo ela inteira vai bem em algum momento específico. Então, acho que agora, como eu falei, a gente tem aqui as taxas, por exemplo, do Tesouro, né, as taxas de renda fixa pagando taxas muito elevadas. Então, acho que nesse sentido, talvez seja viável para investimento em renda fixa, a depender do que se espera para frente, né? Mas talvez para alguns outros investimentos não seja o momento mais adequado. Esse seu comentário eu conecto com a pergunta seguinte da Lucy, que ela disse: acredita ser um bom momento para IPCA mais visando marcação a mercado? Sim. Então, como eu falei, né, a gente tem aqui. Bom, eu não vou dar uma recomendação de compra visando marcação ao mercado. Normalmente a gente olha mais pensando em ficar com esse investimento até o vencimento. Eu falo que é interessante pelo menos poder ficar com o investimento até o vencimento, para caso não aconteça uma oportunidade com a marcação ao mercado, você mantém até o fim e tá tudo bem, né? Principalmente falando no IPCA mais 7. Acho que é importante ter essa possibilidade de manter até o vencimento. Mas é isso, acho que a gente está num momento de muito estresse, né? O mercado reagindo todo dia com bastante força, assim, a qualquer fala ali do presidente, a qualquer declaração vinda do governo. Eu acho que tem uma possibilidade disso dar uma acalmada e com isso uma oportunidade pode vir de marcação a mercado. Não, a gente não dá esse call de marcação a mercado, eu só estou falando que existe uma possibilidade se a gente pensar nesse estresse recente que tem sido muito forte, tá? E principalmente quando a gente olha para o histórico também, muitas vezes isso acontece. Mas eu acho que até falando de carregar isso até o vencimento, é uma oportunidade muito boa, né? Até o Eduardo falou aqui, que é uma grande oportunidade em pensar mais 7, que a gente está falando de juro real, gente, isso é acima da inflação, então você protege seu dinheiro e ainda tem 7% ao ano de juro aí, é muita coisa, né? Então, eu realmente acho que é uma oportunidade bem legal nesse momento. Eu
não é que eu vou discordar, eu só vou fazer uma consideração. Claro. Como ela enfatiza que a história se é um bom momento pensar no IPCA visando marcação a mercado, eu diria que depende. Imagino que quando ela fala isso é relativamente no curto prazo, né? 1, 2, 3 anos. E pelo menos cruzando com o seu comentário que os economistas na XP imaginam Selic a 10, 10,5 até o final do ano que vem, Uhum. a resposta seria num prazo aí relativamente esticado, o ganho de marcação a mercado não deve vir, né? Então acho que ela só deveria comprar se realmente ela quer carregar até o vencimento ou se ela está pulverizada em tantas coisas e tem mais prazo. Mais prazo, eu digo, daqui 3, 4 anos. Porque no curto prazo, ainda mais com a gestão atual, né, a gente só vai ter eleições daqui 2 anos e meio, Uhum. praticamente. E eu não acho que os juros vai despencar a ponto dessa compra dela falar, nossa, agora ganhei um monte e vou Uhum. vender. Acho que deve ter sido nessa linha que ela deve ter feito essa pergunta. É. Não faz sentido, é que até olhando o que o mercado precifica no momento, né, e a nossa estimativa da XP hoje, lembrando que isso pode mudar, a gente está com uma estimativa mais baixa até do que o mercado, né? Então teria uma possibilidade de fechamento de curva, é, convergindo aqui para nossa para a visão dos nossos economistas. Mas claro que é isso, né? Isso pode alterar e por isso que eu sempre recomendo poder ficar até o vencimento, caso essa oportunidade de marcação ao mercado não ocorra. E aqui o Paulo perguntou: FIIs é um bom investimento para um futuro aposentado? Olha, eu vou ficar devendo, porque aqui eu realmente foco muito em renda fixa. Nossa especialista de FIIs é outra pessoa, então eu deixo para o gancho aí para fazer uma live também sobre FIIs. Eu não quis deixar de perguntar, porque já que ele jogou, mas eu pensei exatamente isso. Se a Camila for prudente, ela vai dizer que ela joga bola e não basquete, não é a mesma quadra, né? É, mas eu vou aqui, como economista, eu vou dizer o seguinte: eu acho que depende muito de como está construída a carteira dele, como ela está diversificada, quanto tempo tem para aposentadoria e que tipo de FIIs são esses. Então, ou seja, depende de muitos fatores. Seria absolutamente irresponsável e sem fundamento e totalmente desamparado dizer, é uma boa. Renda fixa digital, o que acha? Nossa, nem eu sei o que é isso. Chegou essa pergunta do Gian. Eu acho que isso ainda é muito, tá muito no começo. Então, assim, eu nem tenho uma opinião muito formada sobre isso, tá? A gente acaba olhando mais a renda fixa, digamos, tradicional aqui, quando a gente fala das nossas análises, tá, O, Gê? o, o que é isso? Nem eu sei. O que é renda fixa digital? Eu acho que é uma renda fixa tokenizada. Assim, a gente nem se aprofundou, vou deixar claro aqui minha falta de conhecimento mais aprofundado no tema. Em algum momento, a gente até pensou em começar a olhar e distribuir, mas acabou não se aprofundando no tema justamente por isso. Está muito no começo, e acho que tem toda a possibilidade de a gente começar a distribuir para mais pessoas, isso crescer no mercado brasileiro, mas ainda está muito no começo. Eu acho, eu acho assim sensacional. Enfim, eu não conheço o Jean, não sei exatamente o que ele faz, mas eu acho sensacional como as pessoas, de uma certa forma, são antenadas e às vezes têm acesso. Por exemplo, eu trabalho com isso, eu acordo e durmo fazendo isso e eu não sabia o que era renda fixa digital. Então eu fico impressionado. E aí eu emendo com o seguinte comentário. Teve um evento da Rankia em São Paulo esse último final de semana, que ela é como se fosse a Infomoney na Espanha, mas ela está em outros países, né? E um dos meus sócios no Brasil foi lá palestrar, tudo, falar sobre só carteira, investimentos aqui Estados Unidos. E ele me
contou, eu falei, o que você achou do evento, tudo? E ele falou, o que eu fico impressionado, Bruno, é como uma quantidade enorme de investidores não profissionais, eles querem ficar fazendo opções, forex. Então, o comentário que eu faço aqui é que o meu menor cliente, hoje em dia, o meu menor cliente na operação Estados Unidos é um investidor de mais de 300 milhões de dólares. Sabe o que a gente trabalha com ele? Só com as coisas mais comuns, mais papai e mamãe. É, então, isso é uma. Ó, Eduardo, eu estive no evento da Rankia no sábado. É, o, isso é uma mensagem para fazer as pessoas refletirem, não que não se possa pensar em produtos mais complexos, mas ter a expectativa de que é ali que vai se ganhar o jogo é bem arriscado, porque são produtos, seria uma modulação muito complexa. Que eu, por exemplo, no meu time, eu tenho ultra especialistas, eu não tenho coragem, porque eu não tenho ninguém que eu falo, esse cara sabe tudo, e eu, ok, vamos então recomendar, vamos destinar, porque eu falo, ih, não vai funcionar isso aí. Uhum. Pela sua cabeça, acho que você concorda, né? 100%, e eu acabo vendo muito isso das pessoas se seduzirem, né, por esses, enfim, por opções, como você falou, Forex. A minha conta vira e mexe, criam fakes e começam a prometer mundos e fundos para as pessoas. Tem gente que cai, e eu sempre deixo o alerta, tipo, gente, cuidado, nunca vou prometer nada, não vou trazer nenhum milagre financeiro aqui, porque é isso, não tem milagre, né? Não tem a bola da vez, que daí todo mundo vai investir e acabou, não existe isso. Então eu concordo, tem que tomar muito cuidado, acho que tem muito. Os produtos tradicionais são muito bons, né? Eles estão aí, são tradicionais por um motivo. Então, acho que, claro que é muito bom a gente se atualizar, saber o que está acontecendo, eventualmente até colocar alguma coisa ali na carteira depois a gente entender, mas acho que o grosso, né, do nosso investimento, do nosso patrimônio, deveria estar nesses investimentos que já se provaram bons o suficiente ao longo do tempo. Então é isso. Muitíssimo obrigado e mais uma vez parabéns. E assim, ainda mais especial você ter conseguido se disponibilizar num momento aí que você está totalmente dedicada à maternidade. Não, mas foi ótimo. Sempre bom se conectar aqui ao tema. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, Bruno. Foi muito legal esse papo e por esse segundo convite aí para o futuro. Obrigadão. Então, obrigado. A gente mantém contato. Daqui uns, imagino que já já você está de volta no escritório. Quando eu tiver também por lá, te dou um alô para a gente se conhecer pessoalmente, tomar um café. Às vezes eu passo na XP para visitar algumas pessoas. E obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui também. A todos. Então, tá, uma ótima noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.